amigos, esta é mais uma edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, ocupando esse espaço maravilhoso que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília. E conversando com o Ricardo Gauch, que é trabalhador da Casa do Caminho, no Guará 2, uma cidade satélite do Distrito Federal. E nós temos conversado sobre a obra de Emmanuel, trabalho maravilhoso recebido por Francisco Cândido Xavier, falando desse pentateuco de romances espíritas, começando com Há 2000 anos, seguindo com 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, Paulo e Estevão. Ricardo, a gente conversava sobre esse encontro maravilhoso do senador Publio Lentulus com o Cristo. O que é que a gente pode tirar como consequência, como lição, ensinamento desse encontro? Se nós lembrarmos de O Livro dos Espíritos, quando Agostinho responde à questão 919A sobre todo o esforço que foi despendido pelo Espírito de Verdade para trazer a terceira revelação divina a nós, que seria com o objetivo exclusivo da reforma interior, nós vamos ver que o que está em questão aqui é o processo da reforma interior, enquanto a gente abandona o homem velho que trazemos dentro de nós e fazemos viver em nós o homem novo. Lembrando também de Paulo, o apóstolo, quando ele afirma: não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ou seja, quando a gente abandona os nossos valores, muito ligados ainda às conveniências do mundo imediato, da matéria, das efemeridades ilusórias do poder, do status social, e passamos a seguir os passos de Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida. Então, de fato, o encontro de Publio Lentulus com Jesus é mais ou menos um encontro de todo homem velho, entre aspas, com o Mestre, no processo de autotransformação. Por isso é importante ler o livro, refletir, porque Emmanuel faz questão de dar o seu testemunho. E imaginemos, ele está expondo as suas mazelas completamente para todos nós. Então foi um ato de humildade também de Emmanuel, mostrar, olha o que eu era, olha o que eu fiz. Vocês têm que aprender com o meu erro, quer dizer, é uma lição para nós tão bonita, que nós devemos agradecer a ele sempre. E também agradecemos, viu, Ricardo, a sua presença aqui no programa, a audiência dos nossos telespectadores que têm nos acompanhado aí sempre nesse programa Livros que Iluminam. Essa questão da reforma íntima é uma necessidade de todos nós. E por isso que eu continuo achando que vale a pena nós nos debruçarmos sobre esse momento, porque Jesus traz um ensinamento aqui fantástico, dirigido ao senador, mas na verdade a todos nós, ainda orgulhosos, que resistimos à transformação interior. Quando ele fala que o senador poderia querer e aproveitar aquele momento, ou não querer e sofrer ainda alguns milênios, ele prossegue dizendo o seguinte: se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Olha que é uma lição que Emmanuel depois vai explorar num livro muito interessante chamado Pensamento e Vida, editado pela FEB, que nos traz observações fantásticas num ângulo não muito comum do Emmanuel, que é um ângulo mais psicológico, que serve para nós como uma ferramenta até psicoterapêutica. Você sabe que eu conversava com uma estudiosa da doutrina espírita, colaboradora do movimento, vice-presidente da FEB, Marta Antunes, e ela nos ensinava que Emmanuel tem um cunho filosófico muito aprofundado. E geralmente a gente não se dá conta, vai no aspecto religioso, que é fundamental, evidentemente, mas que ele tem essa abordagem filosófica profunda. E agora você fala desse aspecto psicológico na obra Pensamento e Vida. Se nós adentrarmos nas obras de Emmanuel, especificamente para além dos romances, nós vamos ver essa abordagem muito claramente colocada. Por isso que é importante para todos nós nos aprofundarmos no estudo de todos os livros de Emmanuel, já que o papel riqueza de Emmanuel, nesse processo das obras subsidiárias,
que vieram pela mão de Chico Xavier é fantástico. E para nós, assim, é um suporte enorme. Tanto que existe um livro que tem um título para nós muito sugestivo, que é Rumo Certo. Se buscarmos o rumo de Emmanuel, estaremos no rumo certo, porque é o rumo de Jesus. É um grande explicador do Evangelho, passou por todo esse processo de transformação íntima, Exatamente. de renovação, não é? E dá o exemplo para nós. Há 2000 anos, dividido aqui em duas partes, tem a primeira, tem a primeira com 10 capítulos, a segunda também com 10 capítulos. Ele começa narrando, né, dois amigos, aquela conversa e depois aquela rememoração do sonho que teve, não é, que você já nos falou, de uma própria encarnação dele no passado como o seu próprio, era bisavô, não é isso? Agora fiquei na dúvida. É o bisavô do Sutra, né, que também é uma personalidade muito forte e tal. E ele coloca essa questão do encontro com o Messias de Nazaré. E na segunda parte, Ricardo, a gente vendo aqui o sumário, a gente vê a riqueza de conteúdo numa forma romanceada, ele vai permeando com conteúdos importantíssimos, são detalhes, inclusive, que não são de ficção. Aqui Emmanuel estava ou presente ou como um narrador realmente vivendo aquilo, acompanhando e trazendo para nós, agora com a revelação espiritual. Aí ele vai encerrando no final, colocando na destruição de Jerusalém, lembranças amargas e nos derradeiros minutos de Pompeia. Ele chega a narrar, inclusive, a crucificação do Messias, não é isso? E a Lívia, sua esposa, ainda intercede junto a Pôncio Pilatos, que a assediava sexualmente, inclusive, que o livro vai narrar o drama vivido por Lívia, já que Públio Lentulus não sabia da história exatamente, foi envenenado pela maledicência de Fúvia, né, e de Sulpício, e não sabia do assédio do Pôncio Pilatos, que era um homem desequilibrado, com instabilidades emocionais grandes e de uma vida muito marcada pela devassidão também. E Lívia vai interceder em favor de Jesus exatamente para tentar impedir que ele fosse crucificado, porque sequer Pôncio Pilatos via razão para levá-lo ao sacrifício. Mas acontece que havia um movimento social de pressão, um motim, que o colocava numa situação politicamente frágil. E o próprio senador Públio Lentulus tentou também, curiosamente, salvar o mestre, já num processo, talvez, de reflexão em torno da decisão equivocada que tomou quando deste encontro que teve com Jesus em busca da saúde da sua própria filha. E todo o livro vai trazer muitas informações históricas, como você falou, relevantes, né, sobre a própria passagem do Cristo entre nós, do seu contato, né, com a incompreensão de todos naquela época e dos próprios apóstolos. Isso tudo é descrito de uma maneira sublime. E também depois as consequências que decorrem de outros processos que são aqui narrados, né, especialmente o encontro de Públio Lentulus com a dor, com o sofrimento, que vão fazer com que ele modifique a sua decisão inicial de não aproveitar um minuto precioso e reinicia o diálogo sem Jesus agora diretamente, mas consigo mesmo, no sentido de seguir o bom caminho. Que maravilha, não é? Aqui a gente está rememorando, Ricardo, realmente trata-se de Públio Lentulus Sura, teu bisavô paterno. Isso. Então se refere ao bisavô. Você se referia aqui... O avô do pai, por isso que a gente O avô do pai, que é o bisavô. A gente estava aqui na citação, né, de palavras de Emmanuel. Você selecionou algumas frases aí, conteúdos interessantes do livro Há 2000 anos, só para a gente fechar esse encaminhamento, que depois, amigo, a gente precisa continuar conversando, amigos que nos acompanham, internautas inclusive, conversarmos sobre 50 anos depois, que é próximo romance após Há 2000 anos. Então, o Ricardo nos selecionou aqui algumas frases para a gente encerrar esse bloco e para a nossa meditação. Por favor. Na verdade, de novo, como foi esclarecido no primeiro programa, nós vamos recorrer a este livro também, que é uma coletânea muito importante de Silvio Brito Soares. Sim, Palavras de Emmanuel, né? Uma maravilha, realmente. E lá ele traz frases das obras de Emmanuel muito importantes. De Há 2000 anos ele nos traz o seguinte, um trecho, né, de Jesus em que ele diz: só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem,
a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Porque ele já faz aí uma alusão a tudo que aconteceria, o terremoto que viria, né? todo o processo de fenômenos naturais que haveriam por transformar todo o quadro, né? Do contexto material mesmo da cidade, lá em Pompeia, etc., como você se referiu. E destaca a lei do amor aí. Exatamente, porque na verdade é a lei do amor que vai movimentar tudo. E ele, no diálogo que teve com o senador, Jesus fala dessa lei de amor, que é a lei instituída por Deus, que vai exatamente ser cumprida e fazer com que tudo se transforme, e não a lei do homem, a lei efêmera do Império Romano, não é? E ele fala também, né, em Há 2000 anos, o seguinte: Emmanuel traz uma importante reflexão. Os direitos da nossa condição não traduzem deveres de impiedade. Ou seja, mesmo quando nós estamos na posição, né, de chefia, né, de condução, isso não nos dá, né, condição para sermos impiedosos, como ele foi com Saúl de Gioras, filho de André de Gioras, que por vingança, por não ter sido atendido nas suas rogativas para libertar o filho, que se torna depois escravo dos filhos, né, do Flamínios, amigo de Públio Lentulus, ele sequestra o filho do senador e cria este filho como escravo, filho que depois haveria de trazer mais dor ainda, involuntariamente, ao pai que não sabia que tinha. Isso está tudo na narrativa do livro Há 2000 anos, bem interessante para o nosso conhecimento e essa riqueza de conteúdo que o Ricardo está aqui nos destacando. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho na continuidade do programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV. Você já conhece a livraria da FEB? Não? Vem comigo! Aqui você encontra os lançamentos da FEB Editora. Os livros espíritas mais procurados, DVDs com grande variedade de conteúdo produzidos pela FEB TV, além de livrinhos infantis que irão fazer a alegria da criançada. Tudo isso com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Venha nos visitar! Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam. Agora nós vamos conversar com o Ricardo Gauchi a respeito do livro 50 anos depois. É uma obra também de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, um clássico, não é, Ricardo, da literatura espírita, já de há muito tempo, vem da década de 1940, mas com um conteúdo que continua atual. É verdade ou não é? Com certeza. E, de fato, mais uma vez, Emmanuel abre o seu coração um testemunho genuíno de humildade para nos mostrar o seu processo de autotransformação. Aqui nós temos, né, passados 50 anos de sua trajetória como senador Públio Lentulus, isso a gente viu lá na narrativa do Há 2000 anos, o Espírito Emmanuel retorna à existência terrena em uma realidade totalmente diferente da anterior. Lá ele era um senador. Isso. Aqui, 50 anos depois? É um escravo judeu, ou seja, tudo aquilo que ele abominava quando senador, a condição. Que mostra exatamente como o preconceito, né, ele precisa ser corrigido e nada melhor do que nós nos colocarmos na posição do outro, que é o alvo do preconceito. O fato dele ter sido um senador e ter tido toda aquela postura orgulhosa, preconceituosa, e depois renascer, né, numa nova existência física na condição de um escravo, a gente poderia entender como uma punição divina? Não, porque Deus não nos pune, né? Nós criamos para nós mesmos os caminhos do chamado destino. Inclusive Emmanuel, numa obra muito interessante chamada Nascer e Renascer, vai tratar dessa questão da fatalidade do destino, que são termos que são muito utilizados, né, comumente no mundo, né? Ou seja, nós sabemos que o que nós chamamos de fatalidade nada mais é do que a colheita de um plantio. Porque se o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Se ela é obrigatória, ela é fatal. A fatalidade corre nesse sentido. E o destino é traçado por nossas opções. Quando Jesus diz a ele, você tem um minuto precioso,
Você pode escolher o caminho do amor, o caminho bom, o caminho do bem, ou você pode escolher o caminho do mundo e permanecer ainda muito tempo sofrendo para poder refletir sobre o seu equívoco. A escolha que ele fez. Só que tem um detalhe, né? O Públio Lentulus conseguiu, na própria existência, sem esperar os milênios, rever a sua posição, redirecionar a sua vida e conseguir se aproximar do mestre que ele havia desprezado anteriormente. Como escravo Nestório, o autor espiritual vivencia a lei de causa e efeito. Exatamente. E reencontra alguns personagens apresentados lá no livro há 2000 anos, enquanto percorre um caminho de aprendizado sobre o orgulho e vaidade sob sincera misericórdia do Senhor. Qual é a grande lição do personagem Nestório na condição de escravo, comparando-se com a sua anterior existência na condição do senador Públio Lentulus? Bom, já tendo se apropriado da cultura cristã, digamos assim, o escravo Nestório já parte para esta nova existência com todos os fundamentos, com os alicerces que dariam a ele a oportunidade da redenção. Nas encarnações seguintes, como nós vamos ver nas descrições das outras obras dele, dos testemunhos dele mesmo, nós vamos ver que ele dedica as vidas depois ao trabalho no bem e com mais ênfase dentro do contexto da Igreja Católica, até no sentido de tentar fazer com que ela se mantivesse fiel às origens do cristianismo. Mas nós vamos perceber que Emmanuel, agora como escravo, né, o senador Públio Lentulus, agora como escravo, ele traz uma bagagem que o destaca diante dos outros escravos, frente aos romanos, porque ele conhece muito da cultura romana, trazendo das vidas passadas, né, que ele teve como senador, seja como bisavô dele mesmo, né, ou ele como senador Públio Lentulus, que se encontrou face a face com Jesus. E esse destaque que ele tem em relação aos demais coloca ele em posições estratégicas para mudar situações que colaborarão para também a retomada do caminho de outros personagens. É uma leitura muito interessante e precisa estar articulada com a leitura de há 2000 anos para que o leitor compreenda os entrelaçamentos, né, dos caminhos dos personagens. É o convite aí para a gente conhecer, para quem não conhece ainda, e quem já conhece, rememorar, porque nós estamos aqui num trabalho de chamar a atenção para esse conteúdo importantíssimo, porque são livros que realmente despertam a nossa intimidade para um processo de reforma íntima, não é, Ricardo? Isso, e aí nós vamos ver que a passagem de Nestório no livro não é uma passagem até muito extensa, não é? Porque ele acaba sendo sacrificado junto com outros cristãos. Ele vai passar por um processo semelhante ao de Lívia, que foi sacrificada também há 2000 anos, né? Confundida com uma escrava, porque ela estava com vestes de escrava num momento de reunião dos cristãos e foi levada presa junto e foi sacrificada. Isso que vai gerar todo um processo de arrependimento grande de Públio Lentulus, que o faz caminhar no sentido inverso ao que estava direcionando a sua vida. Mas a gente vê nesse livro aqui a aplicação de um princípio fundamental da doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito. Exatamente. Conforme você estava explicando, não é propriamente uma punição divina, mas é uma oportunidade de corrigenda. Exatamente. Como escravo, ele certamente sofreu. Certamente, ele sofreu exatamente aquilo que ele fez sofrer. Ou seja, quando Jesus fala que nós devemos fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse, ele diz para a gente se colocar no lugar do outro. E quando nós vamos em O Evangelho segundo o Espiritismo tratar da questão da misericórdia, do perdão, nós vamos ver lá que Kardec se dedica a tratar da questão de nós termos o costume, como Jesus descreve, né, pelos evangelistas, de ver o argueiro no olho do próximo e não perceber a trave no nosso próprio olho. Então, o processo de transformação interior passa necessariamente para reflexão em torno do comportamento que nós temos em relação ao outro, tentando nos colocar na posição do outro. Ricardo, o Nestório, como escravo, conforme você falou, já era uma personalidade diferenciada pelo conhecimento que tinha de existências anteriores,
Mas ele já tinha uma sensibilidade também que era diferente. Muito diferente em comparação com o orgulho e a vaidade que o caracterizava na primeira fase da sua existência como senador, Públio Lentulus, há 2000 anos, e ele já assume exatamente o cristianismo como valor de vida pleno e trabalha junto com seu filho nessa perspectiva, e é por isso sacrificado também, ou seja, ele dá a própria vida em retribuição a tudo que recebeu de Jesus. Era o minuto dele? Sim, agora aproveitado, né? O novo minuto aproveitado, porque ele teve 1 há 2000 anos e não aproveitou. Mas durante a vida ele conseguiu fazer a reflexão necessária e retomar a sua vida num outro sentido, que é aquilo que nós temos a oportunidade de fazer todos os dias. Nenhum de nós está fadado a um fracasso. Ao contrário, estamos todos fadados ao sucesso, porque nós viemos para vencer e para sermos felizes. A nossa programação é essa, evoluir, não é? Conquistar virtudes, superar vícios, e não estamos sozinhos nessa trajetória, né? Exatamente. E vamos ver neste livro, 50 anos depois, um espírito muito significativo toda a trajetória narrada, que é Quinei Lúcius, que haveria de nos brindar no século XX com obras muito importantes pela mão de Chico Xavier, agora como Neio Lúcio, em Jesus no Lar e Alvorada Cristã. Jesus no Lar, que descreve no seu capítulo 1 o primeiro culto cristão no lar, que é uma maravilha, que todos nós que temos a consciência espiritual do papel da presença dos Espíritos em nosso favor, sabemos que temos que fazer o culto do Evangelho no lar. Fundamental, né? Para o equilíbrio, para a iluminação, para a harmonia, não é? Joana de Ângeles diz que quando a gente acende uma luz no nosso lar, a gente está iluminando todo um bairro. Exatamente. Como bem descreve, inclusive, André Luiz, em Os Mensageiros, né? No culto lá de Joana, se não me falha a memória, né? Na casa de Joana, que tem os 2 filhinhos e o marido desencarnado ali trabalha em apoio a ela, né? É muito bonito. Então, o culto do Evangelho no lar tem a ver com toda uma história, né, que Jesus implantou na casa de Pedro, ou na casa do caminho, como nós vamos ver em Paulo e Estevão, uma outra obra para outro programa. E no caso do Neio Lúcio, escrevendo Alvorada Cristã, é um resgate também assim, de histórias riquíssimas em termos de conteúdo moral. Exatamente. Inclusive, em memória a um trabalho que ele fez junto com Célia, que é um personagem de 50 anos depois, junto a crianças. Olha. Então é uma maneira até de prestar uma homenagem a Célia. Que maravilha! A psicografia do médium Francisco Cândido Xavier apresenta ainda a história da jovem Célia. É a mulher de coração sublime que vivenciou as lições de Jesus de maneira profunda e intensamente influenciou Nestório com exemplos de humildade e calma em pleno cristianismo nascente do século II. Por isso que esse aqui, os 50 anos depois, o livro que a gente está comentando, apresenta episódios da história do cristianismo no século II. Então, logo, né, ali já o cristianismo nascente, aquela efervescência toda dos movimentos, dos sacrifícios, né, que vários abnegados deram testemunho, o próprio Nestório aqui no caso, sacrificando a sua existência, né, em dedicação a Jesus. Nestório é para nós o testemunho da renovação interior efetiva, quer dizer, um testemunho da conversão, da verdadeira conversão. Né? E como Jesus nos afirmou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Públio Lentulus conheceu a verdade o libertou, mesmo transformando-o numa vida seguinte em escravo. Ele era escravo como senador e livre como escravo. Que coisa linda! Com esse trocadilho tão interessante, nós vamos ficar meditando um pouquinho, vamos para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Livros que Iluminam, conversando aqui na FEB TV com o Ricardo Gauch, que é trabalhador da Casa do Caminho, um centro espírita na cidade do Guará 2, no Distrito Federal. Estamos falando sobre 50 anos depois, extraordinária obra, o clássico da literatura espírita, pelas abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, esse espírito guia, luminário, explicador do Evangelho, trazendo a sua própria vivência, a sua própria experiência. Aqui no livro 50 anos depois, ele já se apresenta na figura do escravo Nestório, conforme a gente vem comentando aqui com as explicações do Ricardo. Ricardo, é um livro em duas partes, um romance. Emmanuel também, com toda a sua organização, lá no Há 2000 anos ele organiza em duas partes, colocando 10 capítulos em cada parte. Aqui ele organiza também duas partes, colocando 7 capítulos em cada uma dessas partes. E a gente vê essa personalidade maravilhosa que é a jovem Célia. É curioso que Emmanuel ele tem esse cuidado de narrar romanceado, mas de uma forma que também transmite o que aconteceu, trazendo ensinamentos e sempre apresentando personagens. Aqueles com a necessidade de trabalho ainda, que colocam os seus vícios, as suas condições de limitações, né, de imperfeições, mas aqueles que já são ícones também, como exemplos voltados para o bem, de uma vida de testemunho e de sacrifício. Isso é ficção, mera coincidência com a realidade atual? Na verdade, o Emmanuel traz um romance que é um testemunho autobiográfico. Então, obviamente, essas obras todas de Emmanuel, todos esses romances, não são obras de ficção, são obras autobiográficas, na verdade, e de reflexão sobre o caminho que ele traçou para si mesmo e aqueles personagens que são descritos traçaram para si mesmos. Então, é muito interessante nós percebermos que a grandiosidade de Emmanuel, que tem a sua marca em O Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 11, o item 11, que recebe o título de O Egoísmo, a grandiosidade espiritual dele é retratada nas obras, porque ele, ao mesmo tempo que ele se mostra um romancista de qualidade indiscutível, com uma redação irretorquível, ele também se mostra um professor que se utiliza da linguagem do romance para trazer ensinamentos inestimáveis para todos nós. Não se trata apenas de um deleite, mas se trata de um foco, um objeto de estudo para todos nós que queremos seguir o Mestre Jesus. E a gente lembra aqui de Indalício Mendes, quando nos diz que a leitura espírita não é como aquela leitura, né, de um jornal diário ou de uma revista semanal que a gente percorre os olhos, vê uma notícia, outra, uma informação, mas a leitura espírita ela tem que se deter, não é? Ela se concentra realmente no seu sentido, no seu significado, nos seus conceitos, porque não é só uma leitura informativa, ela é muito mais formativa para o nosso processo de educação. E Ivone do Amaral Pereira coloca que o livro espírita, ele é aquele que edifica, é aquele que ilumina, é aquele que consola, que esclarece. E a gente vê muito isso na obra de Emmanuel, né? Essa ocupação de estar nos transmitindo, compartilhando conosco esses ensinos frutos da sua própria reflexão e vivência. É importante relembrar que, mesmo quem já leu os romances de Emmanuel, né, uma só vez, não basta. Né? Nós sabemos que as obras espíritas, especialmente aquelas que trazem o conteúdo que os romances de Emmanuel trazem, tanto quanto os livros de André Luiz, na série André Luiz, né? São livros para serem relidos, porque eles não são apenas livros, eles são mananciais de conhecimentos, que são muito profusos mesmo. Então precisa da gente aprofundar a leitura, reler, captar coisas que a gente não capta numa leitura só. Verdadeiros repositórios de sabedoria, não é, Ricardo? Com certeza. E 50 anos depois ele fecha um raciocínio da lei de causa e efeito e mostra como que a própria vida ajusta os seus desvios. Ou seja, Deus não pune, mas Deus nos concede uma lei maravilhosamente perfeita de justiça, de bondade, de amor, para que nós mesmos corrijamos aquilo que nós
fizemos de errado. Me tocou muito, Ricardo, a leitura de Entre a Terra e o Céu, que é uma obra de André Luiz, ditada também ao extraordinário Chico Xavier, quando ele fala, encerrando um dos seus capítulos, que Deus, na sua misericórdia, pelo emprego das suas próprias leis, corrige o mal pelo próprio mal. Exatamente. Aquilo me chamou a atenção, né? Porque a gente sempre aprende assim, retribuir o mal que a gente recebe com o bem. Ali a lição diz que Deus corrige o mal pelo próprio mal. Como é que é isso? A diferença na primeira frase, né, que nós devemos pagar o mal com o bem, e nós estamos retribuindo com o bem o mal que nos é feito. No caso do livro Entre a Terra e o Céu, a questão é, Deus se utiliza de um mal para corrigir outro mal. Não que ele retribua o mal. Ele se utiliza do mal para fazer a própria correção. Então, nós sabemos que o sofrimento que nós provocamos, que acaba sendo um mal, por exemplo, para a nossa saúde, se eu não cuido da minha saúde, se eu ingiro droga, né, o álcool, o cigarro, qualquer outra droga, eu prejudico o meu organismo, assim como se eu tenho um gênio explosivo, intempestivo, muito irrefletido, eu vou provocar distúrbios no meu corpo. E o mal que vai surgir no meu corpo, chamado de doença, vai ser o instrumento para que eu reflita sobre o meu comportamento e corrija o meu caminhar. Então, de fato, são duas coisas distintas. Pagar o mal com o bem é a retribuição. Se utilizar do mal para corrigir o mal é um instrumento do qual se utiliza Deus para reverter situações. Ou seja, nós nunca devemos maldizer o sofrimento e as dificuldades da vida, porque eles são os grandes instrumentos da nossa própria regeneração. E a gente toma, às vezes, a doença como algo ruim ou negativo, como se fosse um mal. Na verdade, é uma oportunidade de melhoria, né? De crescimento. Exatamente. O que seria de nós sem a dor? Um mecanismo, inclusive, de sobrevivência física. Se nós não sentíssemos dor, nós não teríamos uma vida longa, porque nos feriríamos gravemente e não perceberíamos. Veja que a perfeição divina nos coloca como um processo evolutivo do ponto de vista fisiológico, a dor como uma ferramenta de autoproteção. É o próprio instinto de preservação. Exatamente. E sobre a dor em 50 anos, aqui o Silvio Brito também separa uma frase interessante, bem curtinha. A dor é o preço sagrado de nossa redenção. Então veja, a dor é o preço sagrado de nossa redenção. Não há como nós fugirmos da dor, porque ela é a grande companheira que nos acorda do sono profundo do egoísmo. Você sabe que o meu papaizinho, já nos seus 84 anos, né, de idade, ele diz assim: bendita a dor, que a dor é a grande sinfonia que acorda os corações para a vida eterna. Exatamente. Talvez ele aprendeu na linguagem popular e gravou isso, né? E é bonito. E Silvio Brito Soares, com esse trabalho aqui em Palavras de Emmanuel, assim como outros trabalhos que ele tem, é um verdadeiro resgate de informações. Ele já fazia essa compilação. Eu sou realmente assim, me admiro muito, né, dessa capacidade, né, já na década de 60, 70, não é, do século passado, as pessoas já fazendo esse trabalho, preocupando-se com a informação espírita, né? De trazer a informação para um conhecimento e reconhecimento, né, do público. E é isso que Emmanuel faz brilhantemente em 50 anos depois, que ele traz, junto com a narrativa, ele traz a informação de como o resgate se dá em encarnações sucessivas e como, pela dor, as pessoas se decidem a se transformar. E Célia dá um testemunho fantástico de sacrifício, de renúncia, que é indefinível para salvar a harmonia da própria família, da mãe, do pai. Ela assume um erro que não é dela e paga um preço altíssimo por isso. E graças a esse preço que ela paga, que ela exige dela uma transformação em um outro personagem, como se fosse homem sem o ser, ela vai levar luz para uma outra região e vai espalhar o cristianismo de maneira exemplar. Que coisa interessante. Para quem não leu, é o convite para ler essa obra maravilhosa 50 anos depois. E para quem já leu, conforme Ricardo falou, é importante que a gente releia, porque são obras de estudo, um conteúdo tão rico que cada frase, cada contexto que Emmanuel coloca, para nós é uma fonte de aprendizado, é uma oportunidade de ensino. Então a gente tem que valorizar muito. Não vale dizer, eu já li, né? Há 2000 anos, 50 anos depois. Não, você já estudou, está
está estudando, cada lição que tem para a gente estar refletindo, estar com esse conhecimento atualizado e, sobretudo, interiorizado, não é, Ricardo? Para a nossa reforma íntima, né? Isso que é fundamental. Exatamente. E a FEB nos concedeu uma outra preciosidade, que é um livro do Macedo, chamado Vocabulário Histórico-Geográfico dos Romances de Emmanuel, que nós temos a esperança de ser reeditado em breve, que é um livro fantástico em que ele faz um esclarecimento dos termos. Para todos nós que não temos a familiaridade com a história, ele nos relembra o que significam os termos dos romances. É que é mais uma obra de apoio, né? de referência ao estudo. Nós vamos reeditar assim, essa obra, está no catálogo aí precioso do acervo da Federação Espírita Brasileira, que tem aí os seus 550 títulos aproximadamente, né? Títulos importantíssimos, e a gente vai resgatando esses títulos e colocando à disposição do público. Ricardo, você confidenciava, posso colocar aqui de público, que ao ler a obra você chorou. Sim. Eu também verti lágrimas ao ler esta obra. Por que será que a gente se toca tanto com a leitura de 50 anos depois? Qual é o poder desse romance de Emmanuel? Assim, este como outros, né, que nos são concedidos pela bondade divina, eu creio que seja a empatia interior, ou seja, nós nos vemos de alguma maneira nos personagens e sentimos muitas vezes até vergonha de termos demorado tanto tempo para atender ao chamado do Cristo. Mas nunca é tarde, né? Temos que ser os trabalhadores do último segundo, se não podemos ser da última hora, pelo menos do último segundo, né? Isso mesmo. E com essa mensagem de esperança, nós encerramos mais um programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, agradecendo ao Ricardo Gauch a presença, a colaboração, a valiosa contribuição mesmo em termos de ensino, de compartilhar de informações, estimulando a leitura e o estudo dessas obras maravilhosas. Agradecemos também a sua presença, a sua companhia e convidamos para que esteja conosco no próximo programa Livros que Iluminam e também nos demais programas aqui da FEB TV.